Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde, sejam todos mais do que bem-vindos ao nosso Além da Saúde Podcast, ao vivo aqui pelos estúdios da Is Rádio Podcast. E é claro que você é o nosso convidado mais do que especial para ficar aqui grudadinho junto com a gente e para nos ajudar, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, saibam, não é, desse podcast, saibam dos podcasts existentes dentro da Is Rádio Podcast. E isso é muito importante para que a gente possa ter mais pessoas, não é, próximo, ter mais pessoas que saibam desse trabalho que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta seriedade. Então, se inscreva nos nossos canais, Is Rádio Podcast, Fabiana Fatoretto, YouTube, Facebook, Instagram. Estamos ao vivo nessas 3 plataformas. Alguma instabilidade no Instagram, migre para uma das outras plataformas para você ficar junto com a gente. E é claro que posteriormente, se você não conseguir acompanhar ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube, os programas, não é, os podcasts, os episódios ficam arquivados e você consegue acessar, assistir, rever, escutar novamente quando você quiser e da onde você estiver. Essa é a tecnologia que nos ajuda nessa questão. E além de você se inscrever, compartilha a nossa live, manda para os grupos da família, grupos de WhatsApp, posta nos seus stories, marca a gente, que a gente vai ter o maior prazer em repostar você. E deixa seu like, que também nos ajuda demais para que a gente consiga mais engajamento e mais entrega nos nossos conteúdos, tá bom? Hoje o nosso episódio de número 51, no dia de São João, dia 24 de junho. E o nosso tema e a nossa convidada são muito especiais, porque tudo começa na infância e muitas vezes a gente não dá a devida atenção a isso. O nosso tema, como a formação no cérebro, do cérebro na infância, influencia a vida toda o nosso comportamento. E quem vai falar com a gente é a Bruna Gonçalves. Ela que é naturóloga, é especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Bruna, seja bem-vinda. Uma boa tarde para você. Obrigada, ótima tarde pra gente. Muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Eu acho que hoje dá pra gente clarear muito esse assunto, porque às vezes a gente fala, né, de cérebro, a gente fala de infância, a gente fala de vida. As pessoas não têm muito realmente a noção, exato, né? E uma coisa, a gente se preocupa tanto em entender a vida, sei lá, a biologia marinha, entender das baleias, dos planetas, mas da gente mesmo, né? Passa batido, como né? Nós somos, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade nisso, né? Eu acho que hoje vai ser interessante. Muito interessante, ainda mais com a sua participação. Os nossos chats estão abertos, tanto Facebook, Instagram, YouTube. Tem alguma pergunta, manda aqui pra gente. Muitas vezes a sua dúvida, a dúvida de várias outras pessoas, e todo mundo sai ganhando com isso. E eu fiquei sabendo hoje que Dona Bruna, olha como são. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que era pra ser. Estava escrito e era para ser, né? Dona Bruna é filha do senhor Celso Gonçalves, que trabalha somente há 30 anos com o senhor Paulinho, lá no Sinecol, que é o Sindicato dos Comerciários aqui de Limeira. E o Paulinho é o presidente. E Paulinho querido, não é? Que sempre tá aqui junto com a gente. Inclusive o Vinícius, que é proprietário aqui do estúdio, é filho do Paulinho. Vocês estão vendo a trama? E a Bruna nunca tinha vindo aqui. Aí ela chegou... Não, a Bruna é filha do Celso. Gente, que delícia, não é? Estamos em família aqui. Beijo grande pro Celso, beijo grande pro Paulinho. Muito obrigada sempre por vocês estarem, não é? Assistindo, acompanhando aqui o nosso Além da Saúde podcast também. Agora, antes da gente entrar nessa questão em si, não é, da formação do cérebro na infância, que vai influenciar a nossa vida, não é, inteira, o nosso comportamento, Bruna, a sua formação é como naturóloga. Isso. E você se especializou em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Isso.
O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque as pessoas devem estar se perguntando isso, né? O que uma naturóloga vai falar de cérebro? Isso, Explica até pra porque gente. eu ainda estou migrando de carreira, né? Eu Certo. tô nesse processo de migração. Então, as pessoas falam, nossa, mas né, o que tem uma coisa a ver com a outra? Bom, gente, eu atendi como naturóloga por 13 anos. E durante todo esse período, né, os pacientes que eu atendiam traziam sempre queixas para mim, sei lá, uma gastrite, esofagite. Então, assim, e o que a naturóloga faz? Ela vai olhar a causa das doenças pra gente não tratar só o sintoma. Então, se eu tenho uma gastrite, eu vou tentar descobrir de onde essa gastrite vem, por que ela acontece, né? Por que eu me sinto mal? Então, quando começa a tua gastrite? Minha gastrite começa no trabalho, tem uma pessoa, chega ali, uma energia, um negócio, eu não sei explicar, parece que eu não sei nada. Então calma aí, não é a energia da pessoa. É você, vamos olhar para você, porque a gente tende a olhar para fora, né? Então, assim, o que acontece? Eu me sinto, sei lá, a pessoa chega perto de mim e parece que eu não sei nada. Então vamos tratar a autoconfiança. A pessoa chega perto de mim e eu tô ali no trabalho e já fico nervoso. Então a gente precisa trabalhar a tua confiança, a tua autoestima. Então o que tá faltando ali para você confiar mais em você, potencial. E aí a gente começa a pegar que vai lá da infância. Eu não me sinto potente hoje porque lá na infância fui podado. Ou seja, na sua trajetória, nesses 13 anos como naturóloga, tudo fazia com que voltasse lá na infância. Exato. E assim, e não foi... não era uma pessoa, né? Assim, a naturologia, ela tem um olhar de somatização. A gente olha o quanto eu somatizo. E a neurociência, ela veio para mim muito forte como uma forma de até desmistificar o que eu trabalhei por 13 anos. Porque a gente, hoje, em neurociência, a gente sabe que a gente não somatiza. O corpo tem uma resposta ali, agora. Imediata. Então, assim, eu posso ter consequências mais graves de não olhar para isso. Aí vão se acumulando os sintomas que eu tô tendo. Entendeu? Eu não cuido, eu não olho. Mas não existe o somatizar. Eu vou ter uma coisa só porque eu somatizo. Não, é agora. A gente tem a resposta agora. Eu tô nervosa, minha mão sua agora. Eu levei um susto, eu tenho taquicardia, minha perna fica bamba agora. Né? Então, assim, eu não digeri uma coisa que me falaram, eu tenho já um problema de gastrite agora, assim, uma indigestão, né? Então, tudo é agora. E aí, eu quis entender um pouco mais desse universo de infância. Quando eu tive minha filha, veio, acho que todos os traumas que a gente tem, né? As inseguranças e tudo, assim, vem gritando. Se aflora, né? Tudo. Isso ficou muito forte pra mim. Então, eu falei, gente, preciso realmente olhar pra infância. Porque eu tenho um trauma de infância também. Uma professora da escolinha me fez comer sabão. Eu tinha 2 anos e eu tenho a memória emocional disso. Você comeu sabão na escola com 2 anos e você lembra disso? Gente. E depois de uma semana disso, eu tive urticária gigante. E eu desenvolvi alergia a minha vida inteirinha. E eu fiquei tentando controlar a minha dermatite a vida inteira. Eu ia na dermatologista, era remédio, era corticoide. Gastou horrores. A vida inteira. Correu atrás de tratamento horrores e o negócio era lá na infância. Teve uma época na minha vida que eu parei de comer tudo. Eu só podia comer coisas naturais. E era assim, um franguinho, um negócio... eu não podia ir num aniversário. Gente, é trágico isso. É trágico. Então, assim, eu passei a vida toda cuidando que te limita. de uma dermatite que eu não sabia de onde vinha. Você tinha uma vida limitada. Porque você ia sair, mas você não relaxava. Porque você tinha que ficar pensando em tudo que você não podia comer, tudo que você não podia fazer. E adolescente, aniversário, aquelas coisas. Então, assim, sempre sofri muito com alimentação, com alergias. Era meu pai coçando as costas, minha mãe. Eu entrava no chuveiro gelado, ia pro hospital, ficava internada. Uma vez nós fomos na colônia de férias lá em Santos. E aí eu tive uma crise. Nossa, foi horrível, assim. Voltei, fiquei um tempão internada. Então, assim, sempre tive problema de alergia. Ou seja, traumático. E eu não entendia de onde vinha. Quando eu fui fazer naturologia, que eu falei, gente, vou me curar dentro da naturologia, né? Porque o que a naturologia faz? Olha pra causa. Eu nunca descobri a causa da minha alergia. Então, vou descobrir. Agora que eu vou... Agora. Tipo, né? psicologia. Exato. Vou me curar nesse negócio. E aí, fui tentar entender um pouquinho mais de mim. E entrei, fui fazer... naturologia é uma graduação de 5 anos. E tem em São Paulo e no Sul. E aí, fui fazer em São Paulo, e aí chegou lá, eu passei já no primeiro semestre como estagiária para entender como funcionava essa dinâmica, né? Saber se a gente ia gostar do curso, como funcionava no atendimento. E aí, ela me atendeu, ela fez eu fazer uma linha do tempo, dos 0 anos, desde a barriga da minha mãe até os 17. E a gente foi analisando ano por ano o que aconteceu comigo na minha vida. Então, assim, coisa boa e coisa ruim que eu lembrava, sentei com a minha mãe e fui anotando. E aí, eu falei, nossa, quando começou minha dermatite? Com 2 anos. O que aconteceu com 2 anos? Comi sabão na escolinha. Você lembrava? Eu lembrava.
Eu lembro do azulejo do banheiro. Eu lembro da professora colocando eu e minha prima pra comer o sabão. Foi tão traumático que você lembra de detalhes. Com 2 Olha anos. como é a nossa mente. Olha o nosso cérebro. E assim, ou você lembra... Porque a gente lembra do emocional, né? Sim. A gente não tem nessa fase ainda a memória racional Sim, desenvolvida. sim. Então, eu gravo nas minhas células, eu gravo no meu sistema emocional. Geralmente, o trauma, ele vem por memória emocional. Então, às vezes, ou a gente apaga e não lembra, mas você sente. Então, às vezes, por exemplo, a gente tá aqui. Se isso aqui te remeteu a uma situação que foi Desconfortável, desagradável lá atrás, um trauma... Você vai ficar desconfortável. Você vai sentir algum mal-estar, Você vai alguma sentir e coisa. não sabe por quê. Sim. Porque você não tinha memória ainda racional que vai estar desenvolvida bem depois da infância. Então, assim, mas a gente tem essa memória corporal e essa memória emocional. E aí, quando eu tava lá fazendo a linha do tempo, eu lembrei, falei, olha, com 2 anos eu comi sabão, a tia fez eu fazer gargarejo na escola. A gente tinha dia da pipoca. Eu não lembro se foi eu ou minha prima, alguém arrotou ali. A tia falou, criança porca tem que lavar a boca com sabão. Botou a gente no banheiro, sabonete fofo amarelo, cortou no meio, vai mastigando e fazendo gargarejo até acabar. A gente fez. Eu tive uma dor de garganta, eu lembro disso. Minha mãe ia me levar pra escola, eu escondia embaixo da cama, ela me puxava, eu já tava embolada. Eu esgarçava a roupa dela, que eu não queria ficar na escola. Eu segurava e não queria ficar, minha mãe tendo que trabalhar. Então, você imagina. Isso já é um sinal. Já é um sinal. Não A criança quer dizer, às vezes, que a escola é péssima, mas alguma situação gerou algum desconforto tão grande nessa criança que ela não está querendo ir pra escola, não é por maldade, não é por birra. Tem alguma coisa atrás. A pessoa, às vezes... Porque, dependendo da idade, ela não vai saber verbalizar. Ela não sabe as palavras que ela escolhe pra falar. Ela não vai saber explicar isso. E ela nem sabe o que é. Ela só sabe que ela não gostou. Exato. Porque a criança é sentimento. A gente nasce... Gente, o que acontece? Quando a gente nasce, a única coisa que nasce pronta com a gente é sentimento. É emoção. A gente só tem a emoção pra se defender. Né? Então, é a parte instintiva, que a gente fala que é o cérebro reptiliano, que é um cérebro primitivo mesmo, que até alguns répteis, eles têm esse cérebro bem desenvolvido. E a gente também, mas é o que controla a nossa fisiologia. A parte de sistema emocional, que é o nosso sistema límbico, é o que nasce latente. Então, a forma de comunicar é o choro. Tá desconfortável, eu choro. Eu tô feliz, eu dou risada, mas eu choro. Então, assim, tudo é choro, tudo é emoção. E aí, a gente vai perdendo essa capacidade de sentir. Ao invés da gente sentir, né, se permitir sentir, a mãe fica, engole o choro, para de chorar, não é pra chorar, chega, para com esse choro, vambora, não sei o que, caiu, não foi nada. Gente, claro que foi, tá doendo. Então, assim, caiu, tem que sentir, o joelho tá doendo. É o acolhimento do momento, né? E a gente nessa vida louca, frenética, você vai nisso daí, nesse automático, não é por mal. Exato. A gente tá repetindo, não é, padrões do que a gente aprendeu. Então, vai logo, não foi nada. E assim, deixa a criança sentir. Ela precisa sentir a dor para ela saber o que dói, para depois ela saber quando ela não tá com dor que ela tá bem, né? E aí a gente vai ajudando a regular. Então, assim, dentro desse negócio da naturologia, eu fui olhando para isso e falei, gente, tá tudo ali na infância, né? Então, às vezes a pessoa traz uma história, traz uma dor, traz qualquer coisa ali que eu via que tinha... Eu falei, não é possível que eu tenho as minhas questões de infância. A minha filha agora, entrando na escola, ela tava com 2 também, quando eu fui colocar na escola. Eu queria uma escola que fosse de vidro, pra eu conseguir enxergar tudo. Uma coisa assim, que eu, sei lá, eu pudesse chegar a hora que eu quisesse. Olha o trauma. Né? E ela começou a ter várias questões de não querer ir pra escola, sem nem ter começado. Né? E hoje você passou isso pra ela. Exato, na mesma idade. A ressonância mãe e filha, isso também é bem forte. E aí, eu quis entender um pouco mais desse universo. Aí eu falei, gente, não é possível. A vida tá me dando, acho que um propósito, né? Porque eu passei por uma situação, eu atendi esse tempo todo dentro de naturologia. E não era igual as minhas amigas que atendiam, não tinham essa visão que eu tinha de infância. As pessoas não traziam coisas de infância. Não era a mesma coisa. E todos os seus pacientes se procuravam e remetiam aos problemas de infância. E aí, às vezes, na sessão, eles começavam a contar, porque eu apertava um pontinho que estava tenso, que doía. Nossa, você apertou e eu lembrei do meu pai. E era ponto que... A gente tem os pontos no corpo que correspondem com a nossa história. A microfisioterapia tá aí para explicar isso. E aí, eu falava, nossa, me lembrou. E a pessoa chorava. E o nó de tensão saía. Gente! Então, assim, era só você ter consciência. Porque o corpo, ele fica fazendo as dores pra gente ter consciência, né? E aí, eu falei, tô no caminho certo, acho que é isso. Eu comecei a procurar pedagogia e coisas... Aí, você não pode falar nada perto do celular, né? Veio uma avalanche de coisa pra você. Aí era, vamos ver
Vamos ver, PUC, não sei o quê, desenvolvimento. Aí começou neurociência. Aí conversei com algumas amigas que eram psicopedagogas e falaram, Bru, a neurociência tá maravilhosa, porque assim, tá trazendo tudo de novo. Novo, exato. E é muito artigo, é muito estudo. Então, assim, o que a psicologia, infelizmente, tem que ficar provando o tempo todo. A neurociência já tá comprovando. Então, né? assim, vai pra isso que eu acho que você vai conseguir ter uma visibilidade melhor do que aquilo que você tá falando. Porque fica muito empírico, a pessoa sente, aí eu sinto, aí o que é a gente não é palpável. Exato. Né? Então, eu falei, vou pra isso. Vou começar a fazer isso. E aí, fui estudar. Eu fiz uma pós na PUC, assim, é sensacional. Hoje, eu tenho outros cursos de neurociência e comportamento infantil, que eu também senti necessidade de olhar mais para comportamento infantil, que era uma coisa que eu não entendia, né? Até como mãe também. E aí, assim, eu fiquei encantada. Porque, gente, tudo é construído dentro do nosso cérebro. A nossa história, a nossa identidade, as nossas sensações, a nossa emoção, a nossa fisiologia, tudo começa no cérebro. E a gente nasce com esse sistema mesmo, que é o límbico das emoções. Tá aí o filme Divertidamente, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu pude assistir, é maravilhoso mesmo. E a gente começa, é tudo ali. Então, é um universo muito bonito, mas a gente nasce com... eu trouxe até uma imagem aqui, posso mostrar? Pode. A gente nasce com isso aqui muito forte funcionando, né? Que a gente fala aqui que é o cérebro reptiliano, essa partinha. Aqui o cérebro emocional. E esse seria o nosso córtex, neocórtex. Só que assim, para eu fazer aqui essa conexão do emocional pro neocórtex... Eu preciso criar experiências e criar sinapses. Eu preciso viver as emoções, vivenciar tudo. Ter experiências. Aí, positivas e não positivas, né? Para eu conseguir formar a sinapse para cá, que aqui é o meu racional. Aqui é onde eu racionalizo as emoções. Aqui é onde eu racionalizo o que eu aprendo. Então, para eu chegar aqui, eu preciso de uma infância inteira, de uma adolescência inteira, para eu conseguir ter isso aqui maduro, para conseguir entender a minha emoção, para conseguir racionalizar. Para conseguir ter um pouquinho de inteligência emocional. Isso, porque é uma vida inteira. Hoje a neurociência já comprovou que o nosso cérebro, ele só tá pronto aos 25 anos, mais ou menos, isso, né? Isso, é o final da adolescência. Aí você pega uma criança de 5 e quer tratar como adulto. Porque é isso que a gente faz. É isso que a gente Porque a gente só repete padrões. Eu não tô colocando ninguém em julgamento. Faço meia culpa nisso também, porque a gente se pega no automático. Aí, de repente, eu paro e falo, para. Porque o meu filho só tem 10 anos. Mas ele já tá grande. Mas ele só tem 10 anos. Ele é uma criança. Tem que ser tratado como criança. Quem tem que ter o mínimo de controle sou eu. E se eu não tenho, coitada da criança. Exato. Né? E aí é que a gente percebe, né? Que assim, a gente... a criança tá ali numa birra e as mães nem sabem. A birra, gente, ela é o movimento mais correto para o corpo da criança. Porque a gente recebe uma descarga elétrica via nervo... A gente tem o nervo vago que sai aqui, né? Ele passa pela coluna, ele vai inerva o nosso corpo todo. Vai para as mãos e para os pés. Até a pontinha do pé. E assim, a birra, ela é uma descarga elétrica do nosso cérebro no momento que a criança surta. Então, assim, ela tá frustrada, ela não tem como reagir, ela não sabe o que fazer, ela surta. E ela recebe essa descarga tão forte que ela se debate. Então, ela se joga no chão, ela bate a cabeça, ela faz aquela birra. Exato. E a gente, como pai, fica ali morrendo de vergonha. Na verdade, o que é isso? Isso é a forma que ela vai extravasar, aliviar. É o movimento que vai trazer esse alívio. Dura em torno de 1 minuto e meio, 2, esse pico. E depois você consegue conversar com a criança. Que parece interminável. E nessa hora, ninguém consegue conversar, né? Porque a criança não escuta. Você é nervosa, escuta alguém? Imagina! Imagina a criança. Imagina a criança se debatendo no meio do supermercado. Porque é onde acontece, né? É assim. E aí, o que acaba acontecendo? A criança tá ali e a gente quer brigar, a gente quer punir, você quer castigar. Aí você deixa de castigo porque fez birra, você quer ficar... E não, ao passo que espera 2 minutos, vai baixar todo o cortisol, ali, a adrenalina que ela liberou. Vai baixar. Você pergunta, tá tudo bem? Você quer ajuda? A criança vai querer, ela vai estar chorosa. Ela vai querer abraço, gente. E aí você conversa, fala, olha, não precisa fazer assim, calma, vamos resolver, vamos ver um jeito de resolver. E eu passo, assim, eu sofri bastante com a questão de birra, porque eu não sabia me regular, eu ficava completamente perdida quando minha filha estava fazendo birra. Então, assim, é uma situação que eu falo, meu Deus do céu, eu queria dar um safanão, eu queria... Porque foi assim que a gente viveu, A gente né? repete padrão. Que pra gente o certo é isso. A criança não pode fazer birra, Exato. Não pode, né?
E aí eu ficava perdida ali, eu falava, meu Deus do céu. E aí quando eu comecei a estudar, eu falei, não, tá tudo bem, deixa ela fazer a birra. Depois eu venho, sento e converso. E hoje ela tá bem melhor, mas ela fala, eu falo, Helena, quando começa a ficar nervosa, o que você tem que fazer? Apertar a mão. Mas eu esqueço. Eu falo, mas eu tô aqui pra te lembrar. Então, é difícil. E a gente também, né? Pra gente aprender, ensinar a criança, a gente precisa aprender uma válvula de escape. Exato. Porque nós somos colocados em situações de risco e de desafios diariamente. E se a gente for explodir, ter birra e surto com todo mundo, você imagina o que vai virar. Então, a gente também precisa essa é uma autorregulação. Isso. Explica pra gente o que é essa autorregulação que a gente tem do nosso cérebro. Então, acontece assim, eu não sei me regular, eu não sei nem o que tá acontecendo, eu não tenho repertório. Porque assim, toda vez que você vai se acalmar, o que você vai falar aqui, qualquer coisa que hoje você como adulto, você vai usar, você vai ter uma memória de que você aprendeu a falar assim. Eu tô falando no microfone porque eu aprendi a falar assim. Eu tô fazendo tal coisa porque eu aprendi. A criança não tem nada disso. Ela não tem referência. Não tem referência. Então, eu vou ser referência. Eu vou ser corregulador. Então, a gente fala que o adulto, ele corregula a criança, né? A criança vai aprender a se regular e eu vou corregular ali junto. Então, para eu corregular, primeiro eu tenho que estar regulado. Então, assim, aconteceu qualquer coisa, gente, a criança não faz, não é pessoal, ela não faz pra você. Ela pode estar fazendo. Ela não tá te testando. Porque às vezes eu falava isso, meu filho tá me testando. Não tá, gente. Ele não tá testando, ele não tá bem, ele não sabe o que fazer. Nem ele sabe o que tá acontecendo. Né? E aí, você pergunta mundo... pra criança, a criança não sabe O explicar. que você tá sentindo? Nada. Que nem sabe, Não o que é sentir. Exato. Né? Eu ensinei o que é sentir, eu ensinei o que é raiva, eu ensinei o que é estar frustrado. Pode estar frustrado. Você não ensinou. Como é que você quer que a criança saiba? Né? Então, a gente nomeando as coisas. Teve uma vez que eu deixava minha filha na porta da escola, ela falava, mãe, ela vinha me dava um abraço, tô com ciúmes, e entrava. Eu falava, mas isso não é ciúmes, Helena. E ela vinha, tô com ciúmes, e entrava. Aí, um dia, tinha uma filha de uma amiga que tava entrando junto, e ela veio me dar oi. Aí, ela me abraçou. Aí, minha filha voltou correndo e me abraçou. Eu falei, isso é ciúmes. Isso é ciúmes. Olha lá. Mas o que você sente, a gente tem que descobrir, que eu não sei ainda. E aí, Porque ela tá nomeando errado. Você não sabe, tá. Né? Mas é que ciúmes. Aí depois ela falou, mãe, o que eu sinto... Eu sou divorciada, né? Então ela falou assim, o que eu sinto, eu acho, é quando eu tô com o papai, aí eu sinto sua falta. Aí quando eu tô com você, eu sinto falta dele. Eu acho que quando você me deixa na escola, eu acho que é isso que eu sinto. Eu falei, então é saudade. Aí a gente vai nomeando, tá vendo? Então isso que é importante. Descobrindo os sentimentos e dando nome a eles para as crianças poderem e a criança, se relacionar com esse sentimento. Exato. E ela, num momento de nervoso, ela não... O corpo dela precisa se sentir seguro. Como que uma criança vai se sentir segura? Através do movimento. Então, o correr, o pular, o não sossegar de uma criança, que a gente acha, a criança, meu Deus, a criança não obedece. Ela precisa do movimento. É uma coisa, é outra coisa. A birra, ela precisa, o movimento, ela precisa. Né? Então, assim, o que acontece? Ali, a gente fala de bottom-up, que é quando o corpo precisa se regular para ensinar o cérebro que tá tudo bem. Então, todas as técnicas que a gente tem hoje de regulação emocional envolvem a respiração. Né? Então, mindfulness, tipo meditação, yoga, é movimento e respiração. Então, como que a gente ensina a criança a se regular? Através do respirar. E o corpo. Então, assim, o corpo se movimenta. Ela tá nervosa, estressada, pula um pouquinho, mexe a mão, sacode a mão... E vamos respirando e soltar pelo nariz, nunca pela boca, porque ela já tá hiperventilada. Se a gente solta pela boca, ela hiperventila mais ainda, fica mais ansiosa. Olha isso. Então é nariz, sempre puxa pelo nariz e solta pelo nariz. E solta pelo nariz. Então a gente ensina ela a se regular pelo corpo, pelo movimento. Por isso que a atividade física é tão importante, né? E não precisa ser nossa, uma mega... Mas a criança tá nervosa, fala pra ela fazer qualquer coisa ali. Vamos pular, vamos agachar, vamos apertar, vamos... Qualquer movimento. Isso olha que regula. Interessante isso, gente. Passem pra frente. Isso pra gente como adulto também. Exato. Se você chega aqui, tá pegando fogo, um carro batido na frente. Se você ficar olhando, você surta. Se você ensinar pro teu corpo, ó, pé no chão, tá tudo bem... Eu tô calma, tá acontecendo ali, mas eu consigo respirar, não tá me afetando, eu consigo respirar e olhar pra isso. Daqui a pouco vai ficar pronto. Seu corpo avisa teu cérebro que tá tudo bem, seu cérebro manda a resposta via nervo vago que tá tudo bem. Comando. Você mandou um comando certo. Isso, por isso que eu falei, do corpo, do sentir. Até eu falei nos meus stories do Instagram, que eu sempre gravo antes da gente começar o nosso episódio do Além da Saúde, eu falei sobre isso, que tem como a gente aprender técnicas pra comandar e pra aprender e pra ensinar o nosso cérebro de uma forma melhor e mais tranquila. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente vê que o cérebro tá tomando conta da gente. E aí a gente as emoções estão tomando conta da gente. Né? Porque a gente não aprendeu a regular.
Então, se eu tivesse tido inteligência emocional, eu não surtaria às vezes, né? Com uma situação, tipo, minha filha fazendo birra, eu não ia surtar, eu ia saber regular, né? Então, assim, eu tive que aprender. E hoje eu saindo de casa hoje, ainda tive, tipo, pelo amor de Deus, vamos logo. Ainda tem isso. Que é difícil a gente se policiar, porque você imagina, 30 anos, 40 anos, uma vida... Repetindo os padrões que a gente aprendeu. Pra você mudar agora não é fácil, gente. É um A dia gente de tem cada a vez, né, Bruna? neuroplasticidade. A nossa neuroplasticidade, ela é, assim, espetacular na infância. Depois começa a ser um pouco mais difícil, porque a gente acaba perdendo neurônio. Então, assim, quando que a criança aprende mais? Dos 2 aos 3, dos 2 aos 4. É assim, a idade que o cérebro dela tem bilhões de neurônios, nada específico, mas ela tá com sede de aprender, por isso os porquês. A esponjinha, né? A Ela gente, foi como esponjinha. pai, a gente às vezes fala, porque sim. Não, gente, você tá podando a criatividade, o mercado precisa de gente criativa, a gente precisa estimular. E minha filha, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu vou explicando. E hoje ela tem umas teorias, ela debate, ela senta, ela conversa, que eu fico assim, ó. E ela tem 4. 5 5 agora. aninhos. E ela pergunta, não, mãe, mas eu não acho, porque isso. Ué. Né, Não é lindo? mãe? É lindo. É lindo. É. E aí eu vejo, eu falo, Aí você gente, fala, da onde tirou isso? mas é difícil educar. Porque para eu também conseguir contornar e educar, também não é fácil. Porque ela Gente, tem educar dá argumento. trabalho. Educar dá trabalho. E não é papel da escola. Ponto final. A escola vai continuar um trabalho que é feito como base dentro de casa. Por isso que eu sempre bato na tecla que os pais, os cuidadores, independente se é pai, mãe, 2 pais, 2 mães, um tio, uma avó, quem é tutor, quem cuida dessa criança, tem que ficar de olho e acompanhar na escola, porque é essa base, família, escola, que constrói um ser humano de bem, que constrói um ser humano que vai ter mais oportunidade de chegar na inteligência emocional. Que pra gente, graças a Deus, a gente conseguiu uma luz no fim do túnel, a gente tá conseguindo estudar pra ter um pouquinho mais de conhecimento. A gente quer que a geração deles antecipe esse conhecimento, pra que seja mais fácil, que flua de uma maneira mais fácil. Se a gente olhar para a história de infância, gente, a criança não tinha voz. Isso de criança, de a gente amar a criança, é uma coisa que vem desse século. E de escutar o que eles têm pra falar, mais ainda. É de agora, dessa década. O que a gente tá dando voz para criança não tem que querer. Criança não tem que escolher. Aqui Claro quem que manda sou eu, vai fazer o que eu quero. Aí lá na Em frente... certos momentos, sim. Em certos mas momentos, assim, sim, mas nem lá na sempre. frente você vai ser o quê? Você vai ser submissa, você não vai conseguir conversar, você não vai conseguir falar, você não vai conseguir expor suas ideias, você vai ter vergonha. Porque, ó, o que a gente nasce... Quando o bebê nasce, essa parte emocional aqui... E a gente tem uma área, uma região do cérebro que chama Default Mood Network. É uma área que ela é responsável pelo senso de pertença. Então, tem um estudioso que ele chama Matthew Lieberman, e ele fez um estudo, ele pegou os bebês, fez ressonância magnética, para ver que área que ficava 24 horas ativa no cérebro dos bebês. Tá. E aí, ele pegou adultos e falavam para os adultos assim, olha, pensa na tua figura de segurança, de relação de segurança. A pessoa pensava. Aí, ele percebeu que, na ressonância magnética, as mesmas áreas que ficavam ativas quando os adultos pensavam em segurança, em afetividade, eram as mesmas da região dos bebês, do cérebro dos bebês, que ficavam 24 horas ativas no cérebro. E essas áreas são áreas que elas ficam ativas no nosso cérebro até hoje, mesmo a gente dormindo, descanso, meditação, elas ficam ativas. O nosso senso de pertença, que é uma coisa que a gente achava que era uma coisa psicológica, ela na verdade é neurobiológica, faz parte do nosso cérebro pertencer. Então eu sempre vou me comportar para pertencer. Né? E essa área também ela é uma área de autorreferência. Tudo que o meu pai e minha mãe falar sobre mim é o que vai criar a sinapse de quem eu sou ali. Então, e essa área, para ela se desenvolver bem, ela está relacionada com a relação de apego seguro com os nossos cuidadores. E ela se desenvolve até os 2 anos muito fortemente. E depois, até os 6, tudo que eu colocar para a criança que ela vai ser. Então, se eu fico para minha filha, você é teimosa. Meu Deus, como você é chata, que teimosa. Ela vai ser chata e vai ser teimosa. Aí, ontem, foi até engraçado isso. Que eu falei pra minha filha assim, eu falei, nossa, você se comportou muito bem esse final de semana. Eu falei, olha, eu fiquei impressionada que a mamãe falou, você obedeceu. Só um pouquinho, né, hoje que você desobedeceu, que você fez uma teimosia. Para de falar desse jeito de mim, que eu sou sua filha. Gente, olha isso. Você tem que ter orgulho de mim. Aí eu, com 5 anos.
Eu falei, mas eu E tenho ela tá muito errada? orgulho. Não. Eu tenho muito orgulho, você é maravilhosa. Eu tô elogiando o seu comportamento. Então, assim, o que eu colocar pra ela é o que ela vai ser. E aí, se eu fico podando essa criança, se eu fico toda hora chamando a atenção, porque a criança não pode fazer isso, não põe a mão aí, não come assim, não faz assim. Pronto. Aí, ela começa a se sentir inadequada. Ela vai ter vergonha. Não vai ter pertencimento. Não vai ter pertencimento. Ela vai ser a criança que na sala de aula tá ali, a professora pergunta, ela nunca vai responder. Os amigos chamam pra sentar perto, ela fica tímida. Então, assim, é claro que óbvio que isso é da personalidade, a timidez, né, a pessoa mais introvertida. Mas o que eu faço, como eu desenvolvo essa criança? Então, eu tenho que potencializar aquilo que ela tem de bom. Né? E não a gente focar no ruim. Então, assim, toda vez, ao invés de a gente corrigir, você colocar para a criança, olha, nossa, foi maravilhoso o que você fez. Ah, mas eu ainda não sei fazer. A minha filha fica, não sei ainda desenhar. Mas você vai aprender. Isso aqui já tá maravilhoso, o jeito que você pinta. Então, assim, hoje ela ama pintar, porque eu incentivei. Exato. Né? Então, fez errado, vamos fazer de novo. Quem nunca erra? Agora, né? se a gente fica punindo o tempo inteiro, né? Punição. A criança fez uma coisa errada, eu vou lá e boto de castigo. É aquela busca da perfeição, né, Bruna? A busca da perfeição e a busca da comparação com o filho do outro. Já que a gente tá falando de criança e de filho. Ah, porque o filho de não sei quem faz assim. Tá, é o filho dela, parabéns. Joia, o meu não faz. O meu tem outras habilidades. Cada criança tem a sua habilidade. E é isso que faz a gente ser diferente, ser único, ser bonito, né? Então, assim, o que eu posso estimular na minha filha? Porque a gente veio, isso não é papo de coach, não, mas a gente tá aqui pra gente ser o melhor, a melhor potência que a gente pode ser como ser humano. O que eu posso contribuir com o mundo, com as pessoas à minha volta. E eu só vou conseguir ser potente se eu tive incentivo para isso. Exatamente. Né? Então, assim, a gente às vezes chega a criança fez atividade, você dá uma estrelinha. Ai, parabéns, você ganhou uma estrelinha porque você conseguiu fazer, porque você não sei o quê. Aí você começa a condicionar a criança o quê? A sempre ganhar, ter ganhos por aquilo que ela fez. Então, eu vou ficar esperando, o meu cérebro ele vai dopaminar cada vez que eu ganho alguma coisa. Circuito de dopamina. Então, assim... A barganha, né? Ganhei, ótimo. Aí eu não ganho nada quando eu fizer. Eu vou ter vontade de fazer de novo? Não. Seu chefe vai dar alguma coisa pra você toda vez que você entregar o trabalho que você precisa fazer? Não. Então, assim, né? Você foi educado, você vai ganhar... Não, gente, é sua obrigação ser um ser humano bom. É sua obrigação ser uma pessoa boa. É sua obrigação ser um profissional bom, um estudante bom. Então, assim, a gente precisa estimular o caminho pra você chegar nisso. E não você... presentear porque fez uma coisa boa. Ótimo. Quero e mandar aí, isso começa a gerar uma ansiedade, porque lá na frente eu não ganho, eu começo a deprimir. Então começa a ser... Gera pânico, depressão, aí vira um ciclo vicioso. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Segura. Segura! Tem muita coisa pra falar, não vai dar tempo. Tô vendo que a Bruna vai ter que fazer capítulo 1, 2, 3, 4 e assim vai. Porque, gente, vocês viram que uma coisa leva a outra, né? E é assim, sucessivamente. Quero mandar só um beijo especial pra toda a nossa audiência. Júlia Helena, Michele Ciarra, o Adrien Lavoura tá aqui com a gente. Falou que a equipe lá da Limeira Cap, é isso? Tá junto? Limeira Cap? Limeira Cap tá junto com a gente assistindo aqui o nosso Além da Saúde. Adrien, beijão pra você, querido. Obrigada, viu, pelo carinho de sempre. E eu quero também agradecer o nosso apoiador, que é a academia, não é? Focus Esportes Clube, que fica na Rua Tenente Belisário, 367, no centro aqui de Limeira. Siga o @ da academia, que é @Focus Esportes Clube. Mesmo que você não seja aluno da academia, eles geram conteúdo de tanto valor, faz tanta diferença, porque você pode ter aquela sementinha diária de mudança de hábito, de qualidade de vida com o conteúdo que eles geram no Instagram. Já começa por aí a diferença, tá? E outro diferencial da academia é que eles se importam com a qualidade do que está sendo entregue diante a equipe que eles possuem. E nós temos um exemplo aqui, que é a Bruna, nossa convidada de hoje. Cheguei até a Bruna através do Fernando Cetim, que é proprietário da Academia Focus Esportes Clube, que é nosso apoiador aqui no nosso Além da Saúde podcast. Por quê? Porque a academia tem uma vertente infantil muito forte, que é a natação infantil, que eles recebem os bebês a partir dos 6 meses de idade, e tem a metodologia Gustavo Borges, que eu sou fã, já falei aqui,
aí, meu filho passou para a última touquinha, a touca dourada da metodologia Gustavo Borges. Então, as toucas, né, as cores vão mostrando os níveis que as crianças vão alcançando. É uma metodologia que preconiza o brincar, você aprende brincando, mas cada criança é única e o desafio é que o professor consiga conciliar essas personalidades diferentes numa mesma classe, numa mesma turminha, para que todos tirem proveito das aulas de natação infantil, para que todos saiam de lá aprendendo a sua necessidade daquele dia. É aí que eles estão fazendo um trabalho interno com os professores, com a consultoria da Bruna, que é naturóloga, especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Então, o Fernando, sendo visionário, já está vendo lá na frente e já estão colhendo os louros, e a gente vai conversar disso, tá? Mas se você ainda não conhece a academia, além da natação infantil, tem natação adulto, tem hidroginástica, tem a sala de bike que está incrível, as aulas são maravilhosas, tem vários tipos de aula também, não é? De HIIT, de alongamento, tem o espaço Pilates, a musculação. Enfim, vale muito a pena você conferir, porque o trabalho é diferenciado. Academia Focus Sports Clube, tá bom? E, Bruna, é isso mesmo, né? Esse trabalho que você tem desenvolvido com os professores tem rendido elogios e muitos frutos, não é? De Sim. você conseguir orientar. Você vai lá, assiste as aulas, né? Uma vez por semana você vai lá, escolhe uma aula, assiste e vai pontuando o que pode ser melhorado e como os professores podem ter também mais autonomia das aulas para controlar, porque cada criança vai ter um temperamento dentro da aula, né? De natação. E assim, é um temperamento, é uma dificuldade que a gente coloca, né? Um desafio ali pro professor também. É um desafio pro aluno, né? Não é fácil. O aluno tá cansado. Não é todo dia que a gente tá bem. E a criança sente muito. E né, tem barulho. Aquele vucu-vucu da aula. Exato. Uma criança quer fazer outra coisa. Então, assim, como controlar tudo isso? Como entender esse universo infantil? Porque os professores, eles são maravilhosos. Eles estão abertos a aprender o tempo inteiro. Então, eles perguntam. Eles querem saber. Olha, como eu faço? Esse aluno, ele tem mais dificuldade nisso. E aí, não consegue, às vezes, muito para quieto. Então, como que a gente faz a dinâmica ali para ajudar a melhorar a dinâmica da aula, né? Para não ter prejuízo para ninguém. Então, assim, eles estão super abertos a isso. O Fernando é muito visionário mesmo. Eu estou muito feliz de poder contribuir, né? Eu aprendo também, porque tudo a gente estuda e ensina, né? Aprendendo ali. E é um trabalho muito lindo. Eu acho que a qualidade deles, assim, tá... eu nunca vi nada parecido. Tá? Na verdade, o que eu costumo dizer, né, vem da família já, do seu João, da Marina, que são os pais do Fernando. Quando eles trouxeram a academia, né, quiseram a academia, que já tem 18? Acho que 18 anos, 19 anos já. Eles quiseram trazer algo diferente. E esse algo diferente é o olhar humanizado para cada aluno que lá vai até lá. Porque muitas vezes você chega até a academia não por gostar da academia. Você chega lá por necessidade. Não é verdade? Por uma limitação, ou você sofreu algum acidente, precisa de uma reabilitação. Então, você precisa ter profissionais que te acolham e que te escutem e que consigam traçar um planejamento individual para você naquela limitação que você tem naquele momento. Para você poder evoluir. E com os bebês e com as crianças é assim também. A mesma coisa. E eu acho muito interessante porque os professores, eles estão sendo cada vez mais capacitados, inclusive, para receber as crianças que têm algum tipo de deficiência. Exato. Não só deficiência motora, que a gente tem crianças com deficiência motora, com atraso também, né? Atraso mental, autismo, síndrome de Down, TDAH, né? E por aí vai. E aí, cada aula eu percebo, né? Eu pego um tema ali, pego um aluno, uma situação específica, não exponho, né? Mas o que a gente faz? Eu escrevo, eu dou uma devolutiva. Então, olha, nesse caso de TDAH, é interessante a gente fazer isso. Então, como que a criança aprende? Ela aprende por dopamina. Ela só grava
grava por emoção e dopamina. Por isso que o lúdico, essa metodologia do lúdico deles é incrível. Exato. Porque faz gravar o aprendizado, né? Então, o estar, às vezes, fora da água, que a gente vê, às vezes a mãe fala, ai, mas a criança tá ali fazendo tal coisa fora da... Falei, gente, é isso que vai ajudar a coordenação motora, a função executiva vai desenvolver melhor, porque ele sai da água, ele gruda o negocinho, envolve o raciocínio, a cognição, eu começo a fazer sinapse de raciocinar ali, né? Então, assim, eu vou colocar a florzinha, encaixar a florzinha, já viu? Que eles pegam Sim. a florzinha da água, encaixam... Tem quebra-cabeça. Isso, então assim, é muito completo. E é a melhor atividade física para criança, né? Desde os 6 meses aí. Ai, gente, eu sou suspeita de falar, Eu mas também. eu falo e assino embaixo. Marca uma aula, não é experimental. Você marca com um horário bonitinho, vai lá, leva a sua criança. Dos 6 meses, acho que até os 2 aninhos, tem que entrar alguém, não é, na água para fazer a aula junto. E depois eles já passam pra toquinha. Acho que a amarela já pode ir sozinho. E falando disso, de entrar alguém para fazer a aula junto, tem uma estudiosa que ela chama Ana Machin. E ela fez uma pesquisa de pico de ocitocina. Quando que o bebê produz pico de ocitocina? Quando ele tá com a mãe, é quando a mãe toca. Então, quando a gente amamenta, quando a gente abraça. Por isso, às vezes a criança tá chorosa, ela só precisa de um abraço para ter ocitocina ali, tá? E aí... é um momento ótimo de aproveitar a natação para a mãe estar em contato, porque nas obrigações de dia a dia de cuidar de criança, às vezes a gente não fica tanto no chameguinho, a gente faz, né? Exato. E aí você ter uma hora ali na natação com a tua criança, estimula essa ocitocina. E quando a criança vai produzir ocitocina, o pico com o pai, é quando o pai brinca. Não é uma construção social só do pai brinca e mãe cuida. É biológico, gente. Tem fundamento! Quando o pai brinca, é quando a gente mais produz ocitocina. Quando a figura paterna brinca com a criança, ela tem o pico de explosão de ocitocina. Olha isso. Então, para um pai que às vezes fica fora e trabalha o dia inteiro, poder chegar do trabalho, pegar a criança na escola, levar na natação e tá ali 1 hora só o pai e a criança naquele entrosamento... Faz toda a diferença. Faz vínculo afetivo positivo. Faz memória de repertório emocional para criança positivo. Beijo pro Ricardo Pellegrini, que tá mandando boa tarde pra gente. Ótimo programa que vocês estão aqui junto com a gente. Sem vocês, a gente não é ninguém, né? Por isso que a gente tá aqui toda segunda-feira trazendo esses temas fantásticos. E eu me sinto privilegiada de poder trabalhar com isso, porque eu aprendo todo dia. É muito gostoso e é tanta informação que às vezes eu preciso dar uma respirada. Porque eu não sou especialista a fundo nos temas, mas a gente aprende tanto e é tanta informação delícia, nova, né? é uma delícia. Agora, o que a gente vai fazer com tanta informação nova? Aí depende da gente, né? Agora, essa importância da construção da inteligência emocional para evitar doenças mentais no futuro, não é? Transtorno de ansiedade, que a gente está tendo muita criança com transtorno de ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. Sim, o que tá acontecendo, né? A gente colocar essa geração nossa, dos nossos pais, para agora, antes, a mãe, ela ficava em casa cuidando da criança. Sim, tinha mais tempo, Tinha né? mais tempo. Então, a mulher não trabalhava, tal. Era outros tempos. E aí, o que acabava acontecendo? A criança, ela tinha mais a mãe. Ela tinha, né? A figura presente ali. Ela tinha presença, ela tinha, né? E hoje, custo de vida, o capitalismo, é outros tempos. A gente tem que trabalhar, a gente precisa, né? E aí, o que acaba acontecendo? A gente deixa muito a criança. E delega muito a criança. E a criança, isso é um estresse para ela. A gente tem uns estresses que são... quais são os tipos de estresse? O estresse agudo, que agora, tipo... vim aqui falar antes, estava um pouquinho ansiosa. Libera noradrenalina. Ok, É o medo do desconhecido. isso, normal. mas é um impulso para eu funcionar, para eu sair do desconforto, né? É um impulso. Agora, o estresse crônico, ele é o estresse consecutivo. Mais de 21 dias dentro de uma situação de estresse já é considerado estresse crônico. E o estresse crônico, gente, ele muda a nossa estrutura cerebral. Ele muda o funcionamento do cérebro. Então, o que acaba acontecendo? O pessoal do Sul mesmo, você acha? O trabalho que agora a gente vai ter aí, né, de saúde mental com eles é um... Absurdo. As crianças e tudo. Então, assim, mais de 21 dias dentro de um estresse crônico, a gente já tem cortisol. Tanto é que se a gente for medir cortisol, a gente pega um fio de cabelo de criança para medir o cortisol, para saber quanto tempo ela está em estresse. Cada 1 centímetro significa 1 mês. Então, daqui 6 meses, aqui 5, aqui 4, aqui 3, aqui 2. Aqui faz 1 mês que ela está em estresse. Então, esse estresse, o que é o estresse para a criança? É não ter a mãe perto.
É um estresse muito grande, porque o cérebro ele precisa da segurança e da previsibilidade, saber o que vai acontecer, a rotina. Por isso que a gente fala tanto da rotina para os bebês, para ele saber o que vai acontecer, para não produzir O cortisol e para conseguir dormir direito. E aí o que acaba acontecendo? A gente tem, se a gente tiver uma situação de trauma na infância, já muda a estrutura cerebral, tá? Infelizmente, uma situação muito forte já muda. O que é mudar a estrutura cerebral? A gente tem um negocinho no nosso cérebro que chama amígdala cerebral. Ela fica mais interno, bem essa corte aqui, é um corte assim, tá? Longitudinal. Voltou? Muito bem. Pode continuar, Bruna. Então, a gente tem a amígdala aqui. E essa amígdala, gente, ela é hiperestimulada se eu vivo num estresse. Então, a amígdala, ela é responsável por olhar o ambiente e sentir o medo. Tá. Então, assim, se eu sinto, por exemplo, aí eu coloco a importância da gente olhar para as mães, né? No puerpério, em tudo. Porque, assim, como que a criança aprende? Neurônio espelho. Então, eu vejo aqui, eu olho para minha mãe, eu começo a perceber o ambiente, para eu saber como eu devo me comportar. Então, se minha mãe tá com a pupila dilatada, batimento cardíaco, o meu cérebro percebe. Caramba! Por neurônio espelho. Então, eu consigo sentir a temperatura corporal da minha mãe, a pupila dela se está dilatada, a bochecha se está mais vermelha, se ela está transpirando. O bebê percebe tudo isso. E aí, quando a gente está estressada, que a gente está sem dormir, o bebê parece que não dorme e fica tudo um bolo doido. Mas é porque ele está sentindo que ele não pode relaxar. Porque o ambiente a mãe não não está propício para ele relaxar. relaxar. Então, aí começam os estresses. E se eu começo muito a questão de punição, começo a punir. Então, assim, a criança errou. Eu falo, mas de novo você derrubou o suco. Meu Deus do céu, você não aprende. Não, gente, a criança não tem coordenação. Deixa derrubar. Ela vai derrubar 1000 vezes. Aí você tem que ensinar o quê? Como arrumar. Você desenvolver o raciocínio lógico. Como a gente vai dar jeito. O que fazer depois de derrubar? Derrubou, vamos limpar, tá tudo bem. Vamos pegar. Como que a gente faz? Eu vou pegar o pano e vou limpar. Pronto. Então, você deu a solução. A gente tem que começar a ir para isso. Se a criança cresce num ambiente hostilizado, ou às vezes, a gente sabe hoje, né, na questão da pirâmide de Maslow, que eles estão querendo colocar o afeto como necessidade básica. Vai mudar a pirâmide, né? Porque, assim, a criança precisa do afeto. Ela não precisa só da água, só do sono, só do teto, de se sentir segura fisicamente. Ela precisa do se sentir segura emocionalmente, né? E o afeto faz isso. E se a gente começa a não ter o afeto, se a gente começa... muito no castigo. Então... Errou o castigo. O que a criança aprendeu? Nada, que ela não pode errar. Aí ela começa a tentar se comportar de uma forma perfeita. E ela vai evitar o erro. Então, se eu sei que toda vez que eu vou dançar, minha mãe fala, nossa, mas não tá dançando bonito. Ou toda vez que ela vai colocar uma roupa, nossa, tá horrível. Ela começa a se sentir inadequada, volta naquele negócio de autorreferência, do pertencimento. Isso. E aí ela começa a achar que tem alguma coisa errada com ela. E aí eu começo a colocar sempre as situações de estresse. Então, assim, antes dela fazer, ela já vai começar a se sentir mal. Ela começa a não querer se expor. Ela vai se fechando. Vai se fechando. Então, às vezes, aconteceu uma situação chata num parquinho. Se eu brigou ali com a amiguinha, não sei o quê. Eu tenho que saber conduzir isso. Como que eu tenho que saber? Tá tudo bem, a próxima vez vai ser melhor. A gente vai fazer diferente. Pode errar, faz parte mesmo. Eu erro tanto, eu tô aprendendo também. Aí... Não tem problema se mostrar vulnerável para os filhos. Porque a gente vem de um padrão que pai e mãe é super-herói, sabem tudo. Não, as crianças, até um certo ponto, eles vão achar que você sabe tudo mesmo. Até eles vierem perguntar as coisas, você vai ter que falar, né, humildemente, não é? E sinceramente, olha, a mamãe não sabe tudo, vamos procurar junto, vamos aprender junto. Exato. Né? O papai não sabe tudo e por aí vai. Essa situação toda acaba gerando pensamentos ansiosos. Até onde a gente tem pensamentos ansiosos é uma coisa. Só que o que o stress faz? Ele vai lá no cérebro e essa área da amígdala que eu falei, ele começa a ficar hiperativo. O neurônio espelho toda hora vai falar, tem perigo, eu tenho que ficar... Meu pai às vezes chega bêbado e me bate, ou briga com a minha mãe, ou grito na minha casa, briga o tempo inteiro. Eu fico de castigo porque eu não posso dar opinião, eu tenho que calar a boca. Aí isso é um ambiente estressor. O cérebro, ele começa a ser afetado e a gente, principalmente na adolescência, né? Desde que a gente nasce, mas essa área de pertencimento é uma área temporal aqui, lobo temporal, ela faz a parte de
reconhecimento facial. Por exemplo, se o que eu tô falando aqui tá te agradando, eu começo a perceber pelo teu olhar. Se não tá agradando, eu vou mudar meu tom, eu vou ir para outra coisa, né? E aí a criança, ela vai desenvolvendo isso. Por isso que ela não sabe se o que ela tá fazendo é legal ou não. O comportamento dela, ela não tem noção. Ela começa a perceber isso conforme o cérebro vai se desenvolvendo. E aí chega na adolescência, essas partes é para elas estarem um pouquinho mais desenvolvidas, que é principalmente quando eu busco mais pertencimento e validação lá fora dos pais. E daí já começam os grupinhos, né? Para você ser aceito nos grupinhos. Aí se eu não tive uma base boa de quem eu sou, de senso de pertencimento, de tudo isso aqui na infância, lá na adolescência eu vou começar a ter um pouco mais de problema. E aí, se eu já vivi num ambiente estressor, essa parte do meu cérebro que faz esse reconhecimento, ela não se desenvolveu como ela deveria. E aí, como é que eu vou conseguir fazer a leitura de mundo, fazer a leitura do social, da empatia, se eu não tenho essas partes que funcionem? Se eu não conseguir desenvolver essas partes? Humanamente impossível. Então, o estresse, ele começa a afetar a forma como eu me comporto. É estrutural. Eu deixo de fazer sinapse para isso. E aí, o que acaba acontecendo? Ansiedade. O estresse, a vida toda do adolescente dentro de um estresse vai desencadear transtorno de ansiedade, exaustão mental e burnout. Eu não vou saber lidar com as coisas. E buscar substâncias. Aí eu começo a ir para as anestesias. Isso. Porque se eu não estou bem, se eu não estou feliz... A adolescência, gente, ela é um período que a gente não dopamina. Naturalmente. Por isso que o adolescente, ele precisa de movimento. É exercício o dia inteiro. E o que a gente faz? O contrário, a gente bota 10 horas sentado num cursinho para passar numa faculdade. O adolescente não vê luz do sol. Verdade. Inverte tudo. Ele fica ali num estresse. Aí ele começa a ter tique, toque, manias. Aí come errado. Arranca cabelo. Come cabelo. Isso. E por aí vai. Vocês acham que eu tô exagerando? Não, gente. Isso é o topo da pirâmide. Porque o negócio é muito mais fundo. Né? Então, assim, aí... Aí se perde nas drogas. O que a gente deveria fazer? Luz solar, atividade física, né? E esse adolescente, ele vai conseguir dopaminar e ter... Porque a gente começa a ter uma falha. Porque a adolescência, ela começa junto com a puberdade. Sim. Não é a mesma coisa. A puberdade, ela é um período de transformação fisiológica do corpo. Uhum. E a adolescência começa junto. Então, a gente tem esse boom, né? Se eu tive repertório lá atrás para buscar de inteligência emocional, quando eu não estiver bem, eu vou saber me regular. Se eu não tiver isso, se eu não tivesse inteligência emocional, eu vou ir para as anestesias. Para me sentir bem. Então, aí eu começo a ter as manias, aí eu começo a usar alguma coisa, e aí começa, né? Já é uma fase que o adolescente, ele, durante a infância toda, a gente não tem controle de impulso inibitório, a gente vai desenvolvendo isso. Então, a criança não sabe que não pode pôr a mão na tomada, ela vai querer pôr, mesmo sabendo que vai dar um choque, ela vai querer, ela não tem esse controle, né? Então, quando chega na adolescência, esse controle, ele diminui um pouco mais ainda. Por que ele diminui? Porque eu preciso da dopamina. Eu preciso me excitar, porque tá tudo tão entediante. É aí que entra o sol e a atividade física. E ao contrário do que a gente pensa, que mas vai ficar muito tempo sem estudar. Não, vai ganhar. Vai estudar menos, mas vai render mais. Exato. A gente precisa começar a pensar diferente, porque às vezes né? ele não precisa de um tempo maior de estudo. Exato. Ele precisa de pouco tempo para gravar, porque daí ele vai dopaminar, a dopamina vai gravar no cérebro o que ele está aprendendo. Ele não vai precisar ficar tantas horas ali, vai ser menos exaustivamente forte ali para ele, entendeu? Então, assim, é outra visão, né? Que a gente tem que começar a colocar mais saúde. E aí, e fora drogas, e fora, né, todo o resto que acaba acontecendo. E se esse adolescente, ele chega, né, nessa criança, chega na adolescência, sabendo, tendo um pouquinho dessa base de inteligência emocional, ela vai saber também, não é? Conversar com os grupos que vão chegar até ela, os amigos, oferecendo essas anestesias, as drogas, as substâncias. Vamos, que é legal. Gente, convite todo mundo vai ter. Não adianta a gente não falar. Ambiente muda comportamento. Nós somos biopsicossociais. A gente precisa. Se ele tiver uma opinião formada, ele vai saber se autorregular e falar, não, eu não preciso disso. Eu vou fazer outra coisa. Exato. E aí, dentro desse... dessa busca, né? Por anestesia e por tudo, a gente começa a perceber que o cérebro, ele não...
por essa fisiologia toda de não funcionar como a gente acha que seria um mini adulto ali já na adolescência, né? Ele não tem esse controle de impulso, esse controle inibitório. Aí ele vai começar a buscar... Eu vou pular de bungee jump, eu vou... Sei lá, gente, sei lá, eu vou fumar atrás da escola porque é mais divertido, porque começa a ter o escondido, né? O começa escondido. A ter isso pra despertar um pouquinho mais de endorfina, né? E aí esse cérebro, ele começa a ter a razão e pesar mais as coisas a partir dos 20 até os 25 anos. É quando a gente consegue fazer escolhas racionalmente. A gente começa a olhar com o córtex pré-frontal funcionando por causa das sinapses que eu fui montando a infância inteira dentro do meu cérebro, do que é certo e do que é errado. Gente, não é que a criança não pensa, não é que a criança não raciocina, ela raciocina. Só que o contextualizar, ela só consegue contextualizar as situações de perigo, contextualizar o que é certo e o que é errado a partir dos 20 anos. Né? Então, até lá, é no impulso e é na emoção que a gente toma todas as nossas decisões. Então, por isso que a gente tem que saber ir construindo essa inteligência emocional para a gente conseguir tomar as nossas decisões. E é de forma repetida, né, Bruna? Sempre repetida. A gente só grava se repetir. O cérebro, ele é como se fosse um terreno baldio, cheio de mato. Então, eu passo aqui, eu faço uma trilha. Então, essa trilha fez esse caminho de isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Repete, repete, repete. Tracei isso, gravei. Se eu paro de fazer, o mato volta a crescer. Então, é repetição a nossa vida toda. Por isso que a gente não grava tudo que a gente aprendeu. E aí, a gente tem essa parte de a gente aprender muito dos 2 aos 4. Que a gente mais... Se você pegar uma lâmina de cérebro infantil, dos 2 aos 4 é quando a gente tem os bilhões de neurônios ali doidos para aprender. Dos 6, a gente começa a fazer poda neural. Que assim, tudo que a gente ouviu uma vez e não usou mais, ou que não foi significativo, descarta. Por isso que a criança aprende por emoção. Se não teve emoção no aprendizado, ela não vai lembrar. Gente. Então, a escola tradicional hoje, que bota a criança sentada e quer que a criança aprenda, ela não vai aprender. E o Brasil tá tão atrasado nisso, né? Ela vai aprender infelizmente. Lá fora, no parquinho, ela vai aprender a ser legal com o amiguinho, a ajudar o amigo a contar quantos negocinhos de areia eu coloquei. É isso, começa ali. Né? E é através do lúdico que ela grava. Então, essa parte, se a gente não gravou, a gente começa a excluir. Então, é ótimo, porque se a gente não exclui, a gente teria... o retardo mental, ele é uma doença que ela vem para o cérebro daquela criança não conseguir fazer as podas. Então, ela sabe muito, mas específico de nada. Então, ela não consegue fazer nada direito. Eu não consigo nem pegar o copo direito, porque eu não sei que movimento eu faço para pegar o copo. Certo. Então, faz parte do nosso neurodesenvolvimento, essa poda neural. Ela acontece na segunda infância bem forte. E aí, eu vou ter uma outra janela onde eu vou aprender muito, que o meu cérebro vai estar muito plástico, que é aos 13 anos. Ele volta a ter uma plasticidade, por isso que a adolescência é o período que aprende muito, né? Então, eu já não sou mais criança, tudo da infância é chato pra mim. Coisa de adulto eu ainda não posso, mas o meu cérebro tá ali querendo mais e aprendendo mais. Então, é uma fase ótima, realmente, para estudar mais e tudo mais, mas precisa da atividade física, né? E aí, depois, a gente começa a ter uma caída disso, dessa... acho que com 21 a gente já tem essa reduzida de novo de neurônio para aprender. E aí a gente começa a perder mais vai envelhecendo daí, né, meu bem? Isso. Daí, o ápice da inteligência emocional, que o cérebro tá pronto, digamos assim, mais ou menos com uns 25. E depois dali é só... E aí, assim, ladeira abaixo, exato. Se você não exercitar. Tem que exercitar. E se eu tive uma infância suportada, se eu tive uma adolescência bem suportada, se eu soube fazer escolhas boas, se os meus pais estavam aqui para me ajudar a escolher coisas boas. E, gente, quando a gente fala de coisas boas, não é eu escolher... o que dá dinheiro, é escolher o que... É saber escolher para mim, né? A resiliência, hoje, a gente tem um artigo aí que saiu agora no Congresso de Neurociência em Chicago, em novembro, que ele fala muito sobre resiliência, a gente ter uma visão completamente distorcida de resiliência, né? A gente não ensina resiliência porque a gente fica assim, não, você tem que... Qual que é a ideia de resiliência? Você tá cansado, você tá levando porrada, mas você ser forte. Nossa, você passou por tudo isso e você tá essa pessoa maravilhosa. É isso que a gente tem ideia de resiliência, não é? E, na verdade, não é. A resiliência, o que é? Eu ensinar
o meu filho a fazer boas escolhas mesmo dentro de uma situação que não é legal. Então, quando eu tô na situação de estresse, quando eu tô numa situação ruim, eu ter a clareza de respirar, regular e falar, tá, o que eu faço agora? Não surtar. Não surtar. O que eu faço agora? Qual vai ser a escolha boa pra mim? Pro meu grupo que tá aqui, pros meus amigos, pra minha família, o que eu posso fazer? Saber escolher pra não prejudicar o outro. Isso é resiliência. Gente, tinha que ter matéria na escola disso. Você tinha que aprender sobre cérebro em Não ciências, é? em biologia. É isso, gente. É igual na matemática, que eu acho um absurdo não ensinar as crianças a fazer educação financeira. Né? Exato. A poupar, a saber que se você guardar, você consegue. Sabe? É o A gente básico. aprende equação, não sei das quantas, de segundo, terceiro e não É sei. o básico. Claro que. Tá, mas é a grande minoria. E o que a gente precisa pro dia a dia? A gente não consegue, às vezes, o básico. Então, realmente, infelizmente, o estudo do Brasil tá bem atrasado, né? Em relação a tudo isso. E a gente tá num nível de estresse que as pessoas estão doentes mesmo. Porque, Depois pandemia, então, mais ainda, né? gente, a gente veio de uma... Nós somos as gerações que as nossas mães começaram a trabalhar. A gente começou a trabalhar. A gente tá entendendo essa dinâmica de lar e de família agora. De ser diferente, de como que cria, como que não cria. Deixa com o babá o dia inteiro, O que não que é deixa, certo, o que que é errado. É integral, é certo. É por tentativa e erro, na verdade. Porque a gente não tem referência. A gente não tem referência. Não é? E aí agora a gente tá vendo o que é o básico pra gente conseguir ter saúde mental. Sono regulado, uma alimentação limpa, que a gente fala, né? É comida de verdade, não é fast food, não é o rápido, o iogurte toda hora, né? Tudo isso funciona, mas o que é saudável? É a fruta, é o legumes, é o arroz, Descascar o feijão. mais e desembalar menos, né? Exato. Então, é o sono, é isso, é o afeto. Né? Então, assim, eu vejo a dificuldade que às vezes a gente tem de regular as pessoas da nossa casa. Exato. E às vezes eu chego pra uma amiga minha que não tá bem, eu tô lá, eu acolho. A pessoa só faz cagada, mas eu seguro na mão e falo, gente, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, foi um erro. Por que eu não faço isso dentro da minha casa? O olhar no olho, né? O olho no olho. Por que eu não tenho afeto? Por que eu não tenho acolhimento? É isso que salva a nossa saúde mental. Eu saber que eu tenho segurança. É o meu cérebro dormir hoje sabendo que eu estou seguro. Porque dentro do meu lar, eu tenho o afeto com quem contar. O cérebro, ele gosta de segurança e previsibilidade. Rotina. Rotina. Aí eu não produzo cortisol, aí eu não estresso, aí eu não tenho ansiedade. Gente, foi proveitoso demais, vocês não acreditam? Concordam comigo? Bruna maravilhosa, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns, não é por se reinventar diante de uma adversidade que a vida te apresentou. Sim. E você tá se reorganizando novamente nessa parte, né, de neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Vai longe, com certeza. Vou deixar o arroba da Bruna pra você, que é @naturologia.bruna. Tá aparecendo aí, olha. Tá embaixo do nome dela. Bruna Gonçalves, @naturologia.bruna. Segue no Instagram pra você acompanhar. Sempre que ela pode, ela posta, não é? Se você ficou com alguma dúvida, manda um direct. Quer conhecer o trabalho da Bruna, quer marcar a sua sessão, manda um direct que ela vai atender você também. Querida, sucesso. Obrigada, Fabiana. Prazer Sucesso pra você enorme também. ter você aqui junto com a gente. Obrigada, Espero que você prazer volte foi mais meu. vezes, tá? Obrigada, prazer foi meu. Um beijo, ótima semana. Beijo pra gente. E você continue com a programação aqui da Rádio Podcast. Na semana que vem a gente volta, né, com o nosso Além da Saúde para começarmos um mês novo, hein? Porque segunda que vem já vai ser 1º de julho. Vocês têm noção? Tá passando muito rápido, então aproveite o seu tempo da melhor forma possível, porque o tempo é o nosso maior presente. Não tenha dúvida disso, tá? Um beijo instalado no seu coração. Fiquem com Deus, juízo, mas não muito. A gente se vê semana que vem. Tchau, gente! Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Rádio e Podcast.